pelo fato de ser o Dia dos Namorados, quero falar com vocês sobre como funciona os relacionamentos com os britânicos. Falar a vida separada de casais britânicos. Se os ingleses eles são frios ou eles só são mesmo tímidos. Você também quer saber quem que paga a conta do restaurante no primeiro encontro? Eu acho que a curiosidade de vocês é exorbitante sobre se ele toma banho. E se ele não tomar banho, gente, você dá um banho nele. Quer saber de muito mais? Então fica comigo até o fim do vídeo e vocês vão descobrir aqui comigo no Lua Responde. Vou te dar dicas também de como você conquistar um casamento com um britânico. Hello, my people! Estou aqui convidando vocês para um novo quadro do nosso canal. E esse quadro chama-se Lua Responde. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luciana, moro há 30 anos na Inglaterra. Vou responder as perguntas mais frequentes que eu recebo no meu dia a dia no meu Instagram. Se você ainda não me segue no meu Instagram, vou deixar aqui o link. Recebi várias perguntas incríveis no meu Instagram. E por isso mesmo a minha assessoria decidiu que eles escolheriam as mais interessantes, as mais polêmicas. Assim, quem sabe no próximo vídeo, no Lua Responde, eu vou falar diretamente com você. Então, gente, vamos conversar, porque eu trouxe vocês para o meu canto, para o meu aconchego, porque hoje a gente vai ter um papo geral sobre relacionamento. E as experiências que eu vou passar para vocês vai ser as minhas experiências. Não estou aqui para discutir experiências de outras pessoas que eu não conheço. Não estou criando e nem vou criar histórias. Vou falar o que é a minha experiência de 30 anos vivendo na Inglaterra. Então, vamos começar para a primeira pergunta. E logo aqui temos: quem paga a conta no primeiro date? O homem ou eles dividem a conta? Os britânicos, propriamente os ingleses, eles são, por fato de ser super respeitosos, se for um jovem, é evidente que ele vai querer dividir a conta. Até então é um estudante ou mesmo acabou de começar a fazer um trabalho. Claro que ele vai dividir a conta, que é a cultura deles. Se for um homem mais maduro, cheio de experiência, claro, cheio de dinheiro no bolso, claro que ele não vai deixar você dividir a conta, porque aquilo é uma forma de cavalheirismo. Para início de relacionamento, os ingleses têm duas fases. Uma, ele te convida para tomar um drink, que aquele drink é só aquilo ali, nada sério, nada no outro dia, não tem mais o que a gente pensar que vai acontecer. Mas se ele te convida para um date, que seria um jantar, isso na cabeça dele já é uma coisa mais séria. Ele já tá pensando que essa é uma menina que ela tem que ser respeitada, eu preciso dar minha atenção melhor para ela, e ele vai se sentir um pouco mais nervoso. Claro, ele vai tomar um drink para relaxar, mas não quer dizer que ele não tem interesse. Então, naquele momento que você tá ali com ele, tomando um drink, relaxando os dois, conversando, se você estiver interessada, faça todas as perguntas necessárias que você precisa saber para você se sentir segura. Não tem vergonha das perguntas, pergunta tudo, porque ele vai te dizer sim ou não. O inglês, ele não tem meio termo. Ou ele gosta ou ele não gosta. E quando é para relacionamento, ele é bem seguro e ele é bem assertivo. Ele sabe o que ele quer. Se ele te convidar para um drink, é um drink. Se ele te convidar para um date, é algo mais sério. Ele tá realmente com boas intenções com você. Acho que é justo dividir a conta. Tudo depende da classe social, mas culturalmente acredito que eles vão sim dividir a conta. Eles não querem impor algo naquele momento, e também dá um certo tipo de igualdade. Espero que vocês me entendam. Também quero deixar uma dica para vocês. Sempre que vocês forem para o primeiro encontro, gente, procura sempre saber com quem vocês estão saindo. Vocês procuram se informar um pouco melhor. Façam todas as suas perguntas. Tenta tirar tudo que você imaginar que é eficaz para você se sentir segura. Até então, não é porque é um britânico que você vai estar segura. E na segunda pergunta, galera, a gente tem: os ingleses realmente são frios e distantes nos relacionamentos? Não é bem assim. Os ingleses, eles são reservados, eles são respeitosos. Não quer dizer que ele é frio. Como eles são super retraídos pela forma da cultura, você não vai ver eles se pegando, beijando, fazendo carinho na rua. Isso não existe aqui na Inglaterra. Não por
porque eles acham que isso tem que ser algo muito íntimo. Então, o respeito, isso já vem de monarquia. Você tira por você ver o reinado da forma que eles se comportam diante da população. Então, o britânico, o inglês nato, ele também não vai se comportar de uma forma desigual. Os ingleses, com certeza, ele vai deixar os momentos mais íntimos para casa. Nada de muito exagero no restaurante, ou na rua, ou na praça, ou no parque. Isso não acontece aqui. E assim, vamos para a terceira pergunta. Os britânicos realmente não gostam de tomar banho? Acho que eu devo ter mais ou menos umas 20 perguntas iguais a essa. Eu acho que a curiosidade de vocês é exorbitante sobre se ele toma banho. E se ele não tomar banho, gente, você dá um banho nele, né? Também não é para tanto, né? Eles, não é que eles não gostem. Olha, é engraçado. Vou começar então por voltar aos meus 30 anos atrás. Quando eu cheguei aqui em 1994, foi o meu maior susto, foi o meu primeiro banho, até porque eu tinha um cabelo muito longo, sempre tive o cabelo muito longo, e fui morar na casa da minha sogra. E de repente, eu entro no banheiro e o meu namorado, na época que a gente não era casado, virou e falou: "Ai, vai tomar banho primeiro, porque a família toda tem que tomar banho depois de você, ou se você for a última, você vai tomar banho por último." Quer dizer, por economizar água. Não esquece que a Inglaterra é um país que viveram guerras, crises, e a gente dividia a mesma banheira para a família inteira. E isso eu não estou criando e não estou inventando, gente. Como eu falei para vocês, a minha experiência aqui tem muitas coisas ainda para contar para vocês. Isso só é o começo. Mas bem, eles tomam banho sim, uma vez por dia, e até muitas famílias preferem dar banho 2, 3 dias, e às vezes a gente tem que forçar eles a tomar banho. Não é mentira, eles não gostam de tomar banho. Ou ele toma banho de manhã, ou ele toma banho à noite. Mas se você gosta e quer que seu namorado tome banho, você tem que forçar ele, joga ele pelos cabelos dentro do banheiro. Isso pode ter certeza que ele vai com raiva, mas ele vai. E vamos pular para outra pergunta. É verdade que os britânicos não demonstram ciúmes? Gente, realmente é verdade. Eles não gostam de demonstrar ciúmes, até porque é uma forma que eles têm para se proteger. Eles não gostam de se sentir pressionados. Geralmente o ciúme é uma coisa que pressiona. Você aí que é uma pessoa ciumenta sabe exatamente disso. Por quê? Porque passa a ter desconfiança um do outro e ele não gosta de viver nessa pressão. Porque eles são leves. Os ingleses são pessoas que gostam de viver livres, não propriamente que ele não goste. Ele gosta sim. É a forma que ele tem de demonstrar que tá protegido, tá entendendo? Então não é propriamente que não senta ciúme. Ciúme eu acredito que todo mundo tem. Quando a gente gosta, é evidente que a gente vai ter um ciúme. Mas geralmente tem aquelas garotas, as meninas que gostam de forçar um ciúme. Então não faz isso, galera, porque se você for forçar um ciúme com o britânico, logo logo você vai perder ele. Então, pulando para a próxima. Qual a diferença cultural que você percebeu em um relacionamento com o britânico? Uma coisa muito interessante que eu senti de início, quando eu me casei com o meu primeiro marido, foi ver que a gente tinha regras. Meu maior choque em relação a isso, na sexta-feira é o dia dos homens. Sexta-feira eles saem do trabalho, eles vão tomar a cervejinha deles, vão fazer o network, eles vão se ficar naquele dia lá no social. Eles vão ter o social, que se associar uns com os outros, amigos, não tem tempo para falar no trabalho. Então, a sexta-feira é dos homens. E no sábado, casado, não casado, filho, separado, o que for, é o dia das mulheres. Então, na Inglaterra, nossa cultura aqui, que hoje eu me sinto, claro, eu sou uma britânica, hoje eu me sinto que eu vivo aqui e eu sei como que lidar com isso. Aqui na sexta-feira, é o dia dos homens sair com os amigos, divertir, e a gente não pode brigar, falar ou qualquer coisa parecida, exigir algo deles, porque aquele dia é específico deles sair com os amigos. E no sábado, evidentemente, é o nosso livre. A gente também tem a nossa folga do relacionamento, do casal, tem a nossa folga do casamento, dos filhos. E sábado a gente sai com as amigas, bebe, curte. E no domingo todo mundo se junta de novo. A família está reunida de domingo a quinta-feira.
Tá todo mundo reunido, mas sexta é dos homens e sábado das mulheres. E a próxima, os britânicos são românticos? Bem, romantismo eu acho que não foi muito feito para Inglaterra, até no meu ponto de vista e até na minha experiência. Não, eles não são românticos, eles até tentam um pouco, mas infelizmente, eu acho por ser um pouco retraído, um pouco cultural mesmo, eles não sabem ter aquele romantismo natural. Alguns forçam, traz uma florzinha, um chocolate, dá um presente, mas eles só não sabem demonstrar realmente o romantismo. Eu diria que não. E vamos pular para a próxima pergunta. O que os britânicos têm em comum com os brasileiros? Gente, em termos de relacionamento, eu propriamente não posso dizer qual o que eles têm em comum com brasileiros. Até então, os meus relacionamentos com o brasileiro foi de cabeça para baixo. Na época que eu era muito jovem, tinha meus relacionamentos com os brasileiros, então não tenho muita experiência. A experiência que eu sei em termos de britânico e brasileiro, o que eles têm mais em comum é gostar de esporte, futebol demais. Até então, a Inglaterra foi o primeiro a mostrar e ensinar o futebol para nós no mundo. Então, eu acho que é só isso que eu posso dizer em termos de ter comum entre brasileiro e inglês. Os britânicos são bons para manter uma conversa interessante? Bem, eu propriamente digo que sim. Eles são pessoas cultas, inteligentes, eles têm uma conversação no qual a gente pode muito aprender com eles. Também vai depender de você. Se você falar inglês, evidentemente que a conversa vai fluir, vai ser tudo muito interessante e você vai terminar até aprendendo um pouco da cultura inglesa. Então, aprende inglês. Como é a divisão de tarefas domésticas em relacionamento com os britânicos? Eles fazem a tarefa de casa como ninguém, até melhor mesmo do que nós. Eles lavam, eles passam, eles vão fazer as compras, leva a criança para passear no parque. Eles são até mais donos de casas do que nós. São verdadeiramente donos de casa. Eu não posso reclamar em termos do britânico, em termos de dividir tarefas. Pode se preparar que você vai ter um esposo maravilhoso. E não só esposo, um pai também, porque eles são divinos. Vamos pular para a última e a mais especial pergunta que eu acredito que vocês estão aí super nervosas para saber como conquistar um britânico. Quais são as melhores dicas para conquistar e casar com um britânico? Bem, gente, agora eu vou falar da minha experiência e espero que sirva de até um pouco de lição e aprendizado para vocês. A primeira dica seria: estude a pessoa que você está saindo, cuidado com relacionamentos online, com esses aplicativos de que você vai procurar um inglês e que ele vai ser o melhor de todos. Não propriamente sim que vai ser o melhor de todos. Homem é homem em qualquer lugar do mundo. E não vai ser porque seja britânico, inglês, que ele vai ser melhor do que qualquer outro. A experiência nossa talvez nem vá servir para você, porque eu acho que cada um vai ter a sua experiência, mas eu propriamente diria para você que observe, estude a pessoa. No seu primeiro encontro, pergunta, não tem vergonha, faça todas as perguntas, eles vão estar apropriados para conversar com vocês, para dizer quais são as dúvidas que você vai ter sobre aquela pessoa. Os ingleses, eles são muito fáceis de lidar um com o outro, eles são mais pessoas que eles são reais. Eu acredito que a melhor dica para você que está chegando e que ainda não teve um relacionamento ou que não conhece um britânico profundo para se casar, procura saber de que família ele vem. Não propriamente o lado social, porque quanto menos você se envolver no lado financeiro dele, melhor vai ser para você. O inglês, ele estuda muito a gente. Quanto mais rico são as famílias, mais simples elas vão se comportar nos ambientes. Os ingleses, eles não têm o nome na testa dizendo eu sou rico. Então não vem pensando no lado financeiro, vem pensando realmente no lado do amor. Se você quer achar uma pessoa sincera, você vai encontrar um inglês sincero. Agora vai depender de você, se você está preparada para conhecer a pessoa que você está se envolvendo com ela. Então, só digo, a maior dica seria:
Cuidado com o tipo de relacionamento e aplicativo que você está atrás daquele homem especial e maravilhoso que é o homem dos seus sonhos. Vou contar uma história que aconteceu não propriamente comigo, mas com uma pessoa que eu conheço, não posso dar nomes. Essa menina chegou aqui muito o coração perturbado, porque ela já vinha de outro relacionamento do Brasil e ela estava super carente. Chegou logo, conheceu o primeiro. No primeiro que ela conheceu, ela começou a se envolver com a carência dela. Ela se envolveu com esse cara e de repente ele já era um viúvo. E também ela não sabia, porque até então ela só queria saber dele, ela não queria saber da vida dele no passado. De repente, ela já mudou para morar com ele, na casa dele, e aí começou a perceber as coisas que estavam acontecendo, que aquilo não seria normal. Ele vinha do trabalho, toda vez que ele vinha, ele trazia um presentinho, só que o presente já era uma coisa usada, e ela não sabia por que ele estava dando coisa usada para ela. De repente, ela imaginou, não, acho que ele deve estar comprando os presentinhos das lojas de caridades. Só que não, ele estava trazendo presentes, as roupas, sapatos, coisas usadas já da esposa dele falecida e ela não sabia. No início, sem saber que ela estava usando as roupas da falecida, ela foi continuar usando. Só que aquilo foi começando a perturbar ela, foi começando a deixar ela um pouco desorientada. E aí ela começou a cair na depressão, porque ela foi descobrindo e pelo fato dela estar querendo agradar ele e sem medo de dizer o que estava sentindo, ela foi se entrando numa situação de que talvez não tinha mais saída. E então ela foi entrando na depressão, ficou triste, a gente conheceu ela, a gente começou a dar apoio para ela e foi daí que ela saiu do relacionamento, perturbada do juízo, foi pedir ajuda para o NHS, que o NHS é o médico daqui, e eles começaram a perceber que ela realmente estava com um problema psíquico muito forte por trauma. Então, não estou contando isso para vocês fazerem a mesma coisa, mas daí o que aconteceu? De um lado ruim, aconteceu um lado bom. A Inglaterra deu a legalização para ela ficar aqui pelo fato dela ter sido traumatizada com esse relacionamento. Mas, por favor, gente, não vá fazer isso. Eu só estou contando uma história que passou, que eu presenciei. Eu recebi várias perguntas no meu Instagram sobre de mulheres com um pouco de insegurança no relacionamento. Eu quero dar um guia para vocês, para as 50 pessoas primeiras que chegarem a entrar no meu link com o meu Lua Responde, vocês vão ter uma grande surpresa. Então não esquece, quer aprender a como se relacionar, você quer aprender a se comportar, quer aprender como fisgar aquele britânico, ou mesmo que seja qualquer outro homem europeu, brasileiro, do mundo. Então, gente, não vai longe, estuda aqui embaixo, hein? E você vai ver, vai ter a capacidade de encontrar aquele homem ideal para você. Continue mandando as suas perguntinhas no meu Instagram, não esquece que lá, a partir de agora, eu vou receber todas as perguntas que as curiosidades que vocês têm sobre os britânicos. Vou apresentar para vocês esse manual que está logo aqui na minha descrição. A jornada para conquistar aquele relacionamento que você merece. Não esquece de compartilhar, dar um super like. E se você ainda não segue o canal, por favor, gente, vamos ajudar o canal a crescer, hein? Eu estou contando com vocês. Até a próxima. Mua!